e fazer uma covardia com o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então por isso ficou o nome Garrincha. Estamos dentro do campo, o Brasil não perdeu. E eu sei o que representa Garrincha e o Pelé. Mané Garrincha tinha os pés deformados desde o nascimento. Seus pés eram torcidos, mas ele nunca se importou com isso. Apesar de ser considerado fisicamente incapaz pelos médicos, ele se tornou um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, conquistando o título de bicampeão mundial com a seleção brasileira. Vamos conhecer a história emocionante de Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Nascido Manuel Francisco dos Santos, em 28 de outubro de 1933, o atleta nasceu no distrito de Magé, Pau Grande, no Rio de Janeiro. Garrincha veio ao mundo com uma perna direita 6 centímetros maior que a esquerda. Esse problema físico o tornou alvo de zombarias, mas ele nunca deixou isso impedi-lo. De origem humilde, foi criado em uma família de 15 irmãos. Especula-se que o jogador era filho de uma relação incestuosa do lavrador Amaro Francisco dos Santos com sua filha mais velha, fato que nunca foi provado. O anjo das pernas tortas, a quem Vinícius de Moraes já homenageou em poesia, era descendente do povo Funiô, grupo indígena que vive em Pernambuco e único do Nordeste a conseguir preservar sua língua nativa, o Iatê. De amador a profissional. Mané Garrincha sempre teve uma paixão pelo futebol. Jogou no time da cidade de Pau Grande, mas um problema congênito em sua coluna tornava seu sonho de ser jogador profissional pouco provável. Ele fez testes para o Flamengo e o Vasco, mas foi severamente rejeitado devido à sua condição física. Cansado com a falta de oportunidades no esporte profissional da cidade, ele decidiu tentar a sorte no Serrano em 1953, onde jogou por quase um ano. Foi então que Arati, ex-jogador do Botafogo, assistiu a uma de suas partidas e ficou impressionado com a habilidade de Garrincha e sua facilidade em driblar os adversários. Após o jogo, Arati convidou o jovem jogador de 20 anos para um treino no Clube Carioca. Em 1953, um atacante de pernas tortas, que nunca havia treinado com uma equipe profissional, chegou a General Severiano. Sua tarefa era enfrentar Nilton Santos, um dos melhores defensores da época. Apesar do ceticismo de seus companheiros de time, Mané Garrincha deu 3 dribles impressionantes em Nilton Santos, que após o treino, recomendou aos dirigentes a contratação do jovem jogador. Assim, começou sua trajetória de 12 anos defendendo o Botafogo. Aí está uma das grandes figuras do jogo, Garrincha, numa jogada pessoal, marcando o 5º gol do Botafogo. Pelo Clube Carioca, Garrincha se tornou um dos maiores pontas-direita do mundo. Com um repertório interminável de dribles e uma habilidade pouco vista até então, o garoto passou a ser temido pelas zagas adversárias. Seu comportamento em campo, de acordo com arquivos da imprensa da época, soava até um pouco arrogante, mas sua simpatia e humildade fora dos gramados cativava a todos. As constantes exibições de gala pelo Botafogo estavam chamando cada vez mais a atenção e foram cruciais na sua convocação para a Copa do Mundo da Suécia em 1958. O Brasil contava com grandes atacantes naquela época, mas era impensável não dar uma oportunidade para o camisa 7 que vivia uma grande fase no esporte. Copa e auge. Garrincha iniciou a Copa do Mundo de 1958 no banco de reservas, mas na terceira partida, contra a antiga União Soviética, foi escalado e formou uma das maiores duplas da seleção ao lado de Pelé. Os 2 jogadores negros destacaram-se nas partidas seguintes e foram cruciais para levar a equipe até a final. A decisão foi contra a Suécia, mas nem mesmo um gol aos 4 minutos dos donos da casa abalou a confiança da seleção. Final 5-2 e o Brasil se consagrava campeão mundial pela primeira vez. Após a Copa, Garrincha virou um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Titular incontestável do Botafogo, o craque conquistou 2 campeonatos cariocas em cima do Flamengo e brilhou na excursão que o time fez pela Europa e América Latina. Em 1962, na Copa do Chile, o Brasil contava com Pelé e Garrincha em grande fase. O rei e camisa 10 era a estrela do time, mas na segunda partida, contra a Tchecoslováquia, Pelé se machucou e ficou fora do restante do Mundial, deixando a responsabilidade do ataque ao Garrincha. O craque do Botafogo brilhou em campo, deu baile nos adversários e carregou o Brasil até a final.
No dia da decisão, o camisa 7 apresentava um quadro de febre, mas foi para o jogo mesmo assim. Com uma atuação discreta, viu o time brilhar e vencer novamente a Tchecoslováquia. O Brasil, então, tornou-se bicampeão mundial. Declínio e polêmicas. No entanto, em 1963, Garrincha começou a ver sua carreira declinar. Uma lesão mal curada no joelho e problemas com o álcool começaram a afetar suas performances. Em 1965, ele deixou o Botafogo e nunca mais atuou em alto nível. Passou por Corinthians, Flamengo e Vasco, mas sem destaque. O craque teve um final de trajetória melancólico, chegando a jogar por alguns anos em clubes de pouca expressão e até amadores. Em 1972, o Anjo das Pernas Tortas, como era conhecido, anunciou sua aposentadoria. Aí então houve uma bola para Garrincha e seu Mané correu célere na direção do gol. Aí vai Mané. Sai o lindo de Brunel, vai Mané, faz o gol. É gol, Pet, que pecado de lance. Faltou o gol nesse lance, hein? Com o Mané metendo no meio das canetas do Tomé. É o último João do Maracanã. Vai Mané Garrincha no seu adeus. Nós é que dizemos a você. Obrigado, Mané Garrincha. A vida pessoal de Garrincha também era conturbada. Em 1962, o jogador assumiu o namoro com Elza Soares, mesmo sendo um homem casado na época, o que fez com que a cantora fosse apontada como o motivo da separação do jogador. Apesar disso, os dois viveram juntos por 15 conturbados anos, pois o problema de Garrincha com o alcoolismo afetava muito sua relação com Elza. Na biografia oficial da cantora, há trechos que dizem que ela chegou a percorrer bares pedindo para que não servissem bebida ao jogador. A cantora presenciou, como poucos, a decadência de Garrincha. E maravilhoso Mané, do corte pela direita e do lançamento perfeito para a área. Depressão e fim de uma lenda. Garrincha ficou depressivo no decorrer dos anos e contabilizou 2 tentativas de suicídio, 3 acidentes de carro e incontáveis internações por alcoolismo. Um dos momentos mais difíceis do relacionamento foi quando Garrincha, embriagado, causou um acidente de carro que tirou a vida da mãe da cantora. Mané Garrincha e Elza tiveram um filho juntos, Francisco dos Santos Júnior, que faleceu em 1986, aos 9 anos, em um acidente de carro. Ao todo, Garrincha teve 11 filhos com 4 mulheres diferentes. Em 20 de janeiro de 1983, o ídolo do futebol morreu, vítima de uma cirrose no fígado causado pelo excesso de bebida. O ex-jogador faleceu sozinho e falido, mas é considerado até hoje um dos grandes e inigualáveis ídolos do esporte. Apesar de seu fim trágico, Mané Garrincha deixou um legado inigualável no futebol. Nesse momento, o corpo de Mané Garrincha deixa o Maracanã. Garrincha deixa o Maracanã. Pela última vez, debaixo de muita emoção, o caixão de Mané Garrincha é colocado no carro aberto do Corpo de Bombeiros. Suas façanhas em campo e sua superação pessoal continuam a inspirar gerações, eternizando-o como uma lenda do esporte. Milhões de pessoas foram às ruas para seu cortejo fúnebre, em uma fila que ia do Maracanã até o seu túmulo em Pau Grande. Aliás, seu epitáfio diz: "Aqui repousa em paz aquele que era a alegria do povo, Mané Garrincha." O povo canta a valsa de despedida para Mané Garrincha. O jogador de futebol deixa um grande legado para os amantes do futebol, até para os jovens e crianças que nem assistiram aos jogos. Em 1974, foi inaugurado o estádio Mané Garrincha, reformado entre 2010 e 2013 para a Copa do Mundo de 2014. Aliás, hoje é o 2º maior estádio do Brasil, atrás apenas do Maracanã. Ele sempre será lembrado pelas conquistas, pelo gingado em campo, pela brincadeira inocente, por sua força e por sua alegria. Garrincha é um brasileiro que não nega a raça. Aí está uma das grandes figuras do jogo, Garrincha, numa jogada pessoal, marcando o 5º gol do Botafogo. Qual outro jogador você gostaria de saber a trajetória? Deixe sugestões,
Já deixou seu like? É de graça. Um grande abraço e até breve.